Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin deixou claro que acredita que a guerra que ele começou não é apenas sobre a Ucrânia. Toda a OTAN está envolvida, principalmente os europeus, que ele acusa de tentar avançar sobre as fronteiras russas apoiando a Ucrânia. A Rússia respondeu com uma guerra híbrida na Europa, intensificada em 2025. Acabou de sair a notícia de que Putin fez seu mais recente movimento. Um navio espião russo mirou em um avião da Força Aérea Real, ou Royal Air Force, e isso levou o Reino Unido a enviar uma mensagem para Putin de que o país sabe exatamente o que ele está tentando fazer. Em 19 de novembro, a Euronews noticiou que o navio da Marinha Russa, Yantar, ficou perto das águas britânicas. Isso por si só não seria tão notável. A Rússia envia seus navios para águas internacionais o tempo todo, muitas vezes contornando os limites entre águas internacionais e territoriais nesse processo. O que tornou esse incidente diferente foi que a tripulação do navio espião da Rússia parecia estar pensando na Royal Air Force, além de fazer seja lá o que estivesse fazendo tão perto do Reino Unido. O navio apontou um laser para as aeronaves da Royal Air Force, que sobrevoaram para inspecionar o progresso do navio. O Warzone TTODDZ revelou mais detalhes em seu relatório sobre as atividades do navio espião russo. Diz que o incidente do laser aconteceu em 19 de novembro e que o uso desse tipo de equipamento representa o desenvolvimento de uma nova tendência preocupante que pode acabar sendo perigosa para aqueles que são alvo. Sobre alvos, o Yantar tinha em sua mira um avião de patrulha P-8, a Poseidon Maritime Reconnaissance and Attack 1 e uma fragata Type 23 da Marinha Real. Esses foram os alvos após o Reino Unido enviá-los para vigiar o navio russo nas águas britânicas. O TWZ informa que rastreamento de voo divulgado pela Civic Intelligence, NOIS, indica que o Reino Unido pode ter enviado caças Typhoon com aviões-tanque Voyager, mas isso não foi confirmado. O Reino Unido quis enviar uma mensagem forte à tripulação do navio espião russo. Talvez não esperasse o tipo de mensagem que o Yantar enviou de volta. Não está claro que tipo de lasers a tripulação do Yantar usou contra a aeronave da Royal Air Force e possivelmente contra os navios da Marinha Real. TWBZ diz: o Yantar poderia levar vários sistemas a laser. Alguns desses sistemas são potentes o bastante para preocupar operadores de equipamentos militares atingidos. Segundo o TWBZ, lasers podem temporariamente ofuscar ópticas e visão do pessoal, ou causar danos permanentes, dependendo da potência. A Rússia pode ter lasers capazes de perfurar navios e aeronaves, mas é improvável que o Yantar tenha esse equipamento. Eles não foram usados no incidente de 19 de novembro, mas poderiam ter sido. Talvez seja isso que Putin queira que o Reino Unido perceba com este novo ato de guerra híbrida. Atualmente, lasers contra aeronaves e navios do Reino Unido são quase inofensivos, apesar de poderem atrapalhar a visão de pilotos. Amanhã, a Rússia pode enviar um navio com lasers ainda mais perigosos, e o Reino Unido não saberia, só quando fuselagens queimarem e cascos forem perfurados. O Yantar em águas britânicas e ao redor não surpreendeu. O navio já opera na costa do Reino Unido há semanas, segundo o TWBZ. O secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, demonstrou cansaço após o incidente. Minha mensagem para a Rússia e Putin é esta: vemos vocês, sabemos o que fazem, e se o Yantar for ao sul esta semana, estaremos prontos. Healey ficou furioso após o incidente do laser e avisou Putin que o Reino Unido está atento ao navio espião dele. Eles não vão parar de rastreá-lo por alguns lasers. Intimidação não funciona. Healey admite que o incidente mostra que o Reino Unido deve reforçar sua proteção diante de sinais crescentes de agressão da Rússia. A Euronews afirma que Healey já havia alertado sobre a capacidade do Yantar, destacando que ele já causou problemas no Mar Báltico. Faz parte de uma frota russa projetada para colocar em risco e manter sob ameaça nossa infraestrutura submarina e a de nossos aliados. Healey afirmou que o Reino Unido deveria focar em aumentar os gastos com defesa, uma semana antes do governo trabalhista divulgar o novo orçamento. O primeiro-ministro Keir Starmer afirmou que o Reino Unido vai aumentar gastos devido à ameaça crescente da Rússia à Europa. Em junho, o Partido Trabalhista destinou 15 bilhões de libras para construir 6 fábricas de munições na Escócia e País de Gales, criando 1.000 empregos no Reino Unido.
além de garantir que as Forças Armadas do país tenham uma fonte pronta de explosivos e outras munições que possam usar caso sejam envolvidas em um conflito. O Reino Unido já investe muito em defesa e planeja aumentar esses gastos. Segundo a Biblioteca dos Comuns, o Reino Unido gastou 602 bilhões de libras, dólares americanos 785 bilhões, em defesa no ano fiscal de 2024 a 25. E espera acrescentar libras 2 bilhões, ou libras 26 bilhões, para 2025 a 26, elevando os gastos anuais em 38%. Porém, Healey sugere que isso talvez ainda não baste. O Reino Unido integra a OTAN e se comprometeu a seguir a recomendação de que os membros gastem 5% do produto interno bruto em defesa. O Reino Unido vai demorar para alcançar esse nível. Segundo o The Guardian, em 23 de junho, o Reino Unido pretende atingir esse marco de gastos até 2035, dando-se uma década para aumentar gradualmente os gastos até a meta. O que a Rússia acabou de fazer vai acelerar esse plano. Parece improvável, em termos gerais, que vejamos o Reino Unido decidir aumentar um pouco mais os gastos para o próximo ano. Por quê? Esta não é a primeira vez que o Yantar faz notícia por rondar as águas de outro país. Pouco mais de 10 dias antes de entrar no Reino Unido, o Yantar causava problemas parecidos na Holanda. Segundo o Maritime Executive, o Ministério da Defesa holandês teve que escoltar o navio espião russo para fora de suas águas territoriais, após enviar o navio patrulha HNLMS Friesland para monitorar o Yantar. Desta vez, o Yantar não disparou lasers e navegou para o Mar do Norte, seguido pela escolta holandesa. A Holanda enviou o navio hidrográfico HNLMS Schnellius para examinar a área onde o Yantar rondava. O caso de 19 de novembro é só o mais recente em que o Reino Unido precisou lidar com um navio espião russo para garantir que nada de impróprio fosse feito à infraestrutura submarina. O Maritime Executive observa que o Ministério da Defesa do Reino Unido acusou o navio russo de rondar sobre infraestrutura submarina crítica em águas britânicas em janeiro de 2025. Poucos meses antes, em novembro de 2024, a Marinha Real enviou um aviso ainda mais direto a Putin e seus espiões embarcados ao fazer com que um de seus submarinos emergisse próximo ao Yantar. Foi uma ocorrência rara, já que submarinos só revelam sua localização quando necessário. Desta vez, o Reino Unido decidiu deixar a Rússia saber que possui submarinos capazes de destruir o Yantar em um piscar de olhos, e que esses submarinos estão rastreando cada embarcação que a Rússia envia em direção ao Reino Unido. Publicamos um vídeo sobre o encontro entre o Yantar e um submarino do Reino Unido em fevereiro. Confira lá. Se quiser saber mais sobre o incidente, destacamos que a Rússia não terá argumentos para se defender. Se alegassem que o Yantar entrou acidentalmente em águas do Reino Unido em 19 de novembro, os lasers do navio não seriam autodefesa, mas sim uma provocação, um aviso da Rússia de que continuará essas incursões no território britânico. Tudo isso enquanto Putin continua a ultrapassar limites durante sua guerra híbrida cada vez mais intensa contra os membros europeus da OTAN. Voltaremos a falar dessa guerra híbrida mais adiante no vídeo. Vamos analisar o Yantar para entender por que é um navio preocupante, mesmo sem os lasers direcionados aos pilotos da Royal Air Force. O navio já era monitorado pelo Reino Unido antes desse incidente recente, como mostra o perfil sobre o Yantar publicado pela 2018. Na época, a Rússia usou o navio para fins benevolentes, enviando-o à Argentina para buscar um submarino argentino desaparecido com 44 tripulantes mortos. Essa missão destacou a principal força do Yantar. Ele está repleto de equipamentos oceanográficos que, na verdade, servem para espionagem e permitem à tripulação examinar o fundo do mar. Já em 2018, antes da invasão de Putin à Ucrânia, a British Broadcasting Corporation (BBCO) alertava que o Yantar poderia ser usado pela Rússia para atingir as redes de cabos submarinos de fibra óptica essenciais para a comunicação global. O veículo entrevistou o britânico Igor Sutyagin, especialista em forças armadas russas, que afirmou: "É difícil interceptar fibras ópticas. Só tem luz lá, sem dados elétricos. Cortar o cabo seria mais fácil.
Sutiaguin. O Yantar era totalmente capaz de lidar com cabos submarinos. Ele tinha razão. O TWBZ destaca que esta é uma embarcação capaz de alcançar e cortar objetos localizados até 18 mil pés abaixo da superfície da água. É provável que também consiga instalar dispositivos no fundo do mar para cortar cabos após a saída do navio da área. Isso preocupa o Reino Unido, os holandeses e outras nações que lidaram com o navio espião russo. Se o TWZ estiver certo sobre essa capacidade, simplesmente escoltar o Yantar para longe pode não ser suficiente para impedir que o navio cause danos. A Rússia diz que o Yantar é um navio de pesquisa usado apenas para fins legítimos, que, aliás, seguiu entrando em águas de nações com as quais Putin tem pendências. É tudo apenas uma grande coincidência, afirma a Rússia, enquanto se agarra ao seu véu cada vez mais fino de plausível negação. É claro que o Yantar tem outros objetivos além de pesquisas legítimas. Especialmente agora que está começando a usar lasers para distrair os navios e aeronaves militares que estão sendo enviados para observar o que está fazendo. A Sky News fez um perfil do Yantar e diz que o navio abriga 2 submersíveis. Podem mergulhar a 20 mil pés, o dobro da profundidade necessária para achar os destroços do Titanic. Quanto ao que o navio está fazendo em águas britânicas, o especialista marítimo do Royal United Services Institute, Dr. Siddhar Kushul, afirma que há certa redundância no cabo de comunicação subaquático do Reino Unido. Já os gasodutos do país apresentam outra perspectiva. Acho que, de certa forma, a rede de gasodutos é muito mais frágil, porque dependemos mais de alguns poucos gasodutos críticos, afirma Kushal à Sky News. Isso pode indicar o que o Yantar faz nas águas do Reino Unido. Este é um navio que possui todo o equipamento necessário para descobrir onde estão esses gasodutos. O Reino Unido também mirou no mercado de gás da Rússia desde que Putin invadiu a Ucrânia, tendo proibido a importação de gás natural liquefeito russo em 2023. Em novembro, o Reino Unido proibiu serviços marítimos para esse tipo de gás. Esse pode ser o motivo da Rússia enviar o Yantar e provocar o Reino Unido com lasers em suas águas. Isso é especulação. Mas, seja qual for o motivo do incidente recente, há razões além da situação do gás do Reino Unido que fizeram do país um alvo certo para a ira de Putin. Uma razão é que o Reino Unido virou o principal vilão da Rússia na Europa. Segundo o artigo de 16 de novembro no The Guardian, escrito por Sean Walker e Piotr Sowers, ambos notam que a Rússia tem acusado o Reino Unido recentemente, inclusive alegando, provavelmente de forma fabricada, que a inteligência britânica tentou sem sucesso atrair pilotos russos para desertar para o Ocidente. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, aliado de Putin, comentou bastante sobre o suposto incidente. O Serviço Federal de Segurança. Serviço Federal de Segurança da Rússia detalhou tudo isso. Não sei como os britânicos vão se livrar disso, embora seja famosa a habilidade deles de sair ilesos das situações. Essa última expressão é um idioma russo, usado para descrever alguém que sempre parece escapar das consequências de suas ações. Não importa o que façam. Parece que jogaram pedras em casas de vidro aqui, parafraseando outro ditado. O intenso ataque da Rússia ao Reino Unido por ministros e propagandistas indica que o país virou prioridade para Putin. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia acusou o Reino Unido, no início de 2025, de ser, como antes das guerras mundiais, o maior fomentador de conflitos globais. Novamente, aplica-se o ditado dos telhados de vidro. Putin se encaixa como o ganso citado por Lavrov, principalmente ao incentivar guerras. O que é certo é que a inteligência do Reino Unido tem sido fundamental para que a Ucrânia execute alguns dos ataques mais devastadores contra a Rússia, e armas britânicas são frequentemente usadas para realizar esses ataques. A angústia da Rússia reflete que o Reino Unido apoia um país invadido ilegalmente por Putin desde o início da guerra. O Reino Unido lidera a coalizão dos dispostos, que prometeu papel ativo na segurança da Ucrânia. O que pode ser mais um motivo para Putin querer vantagem sobre o Reino Unido. O Reino Unido também tem denunciado as ações de guerra híbrida da Rússia nos últimos anos. Essas ações podem ser mais um motivo para o Yantar usar lasers contra a Royal Air Force e a Marinha Real.
Observando as ações recentes da Rússia na Europa de uma perspectiva mais ampla, fica claro que a incursão do Yantar está longe de ser um incidente isolado. A Rússia já usa táticas sujas para intimidar aliados europeus da Ucrânia, e navios como o Yantar, em águas europeias, não são novidade, como já discutimos. No entanto, o uso de lasers é uma clara escalada, projetada para levar tensões já existentes ainda mais perto do ponto de ebulição. Em comparação a certos aliados europeus do Reino Unido, aquele navio com lasers é algo menor. Em 18 de novembro, o Independent noticiou que a Rússia pode ter aumentado provocações com drones, jatos e petroleiros, com um ataque mais direto contra a Polônia. Nos últimos meses, Putin também mirou essa nação, como vimos quando a Rússia enviou cerca de 20 drones ao espaço aéreo polonês. Porém, é possível que a Rússia tenha ultrapassado limites ao bombardear recentemente um trem polonês. A Rússia ainda não foi confirmada como autora do ataque, mas, segundo o The Independent, é a principal suspeita. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, classificou o ataque como um ato sem precedentes e culpou 2 ucranianos que, segundo ele, estariam colaborando com a Rússia. Esses colaboradores fugiram desde então para Belarus. Felizmente, o ataque parece ser um caso de sabotagem e nada além disso, já que ninguém ficou ferido no atentado ao trem. Ainda assim, se as suspeitas da Polônia estiverem corretas, isso é um sinal de que Putin está pronto para levar sua guerra híbrida contra os membros europeus da OTAN a outro nível. O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, tem certeza desse fato. Em 18 de novembro, o político divulgou um documento de 125 páginas de Crosetto que acusa os estados da OTAN de inércia diante de ataques russos cada vez mais ousados. A guerra híbrida é constante e ameaça a infraestrutura, centros de decisão, serviços essenciais e o tecido nacional, com riscos diários de danos graves. Crosetto afirmou em seu documento e enviou uma mensagem ao seu povo e aos aliados da OTAN da Itália. Estamos sob ataque e as bombas híbridas continuam caindo. O momento de agir é agora. Crosetto pode estar certo. O ataque a um trem polonês nos mostra que a Rússia está intensificando seu jogo de sabotagem para trazer um novo nível de guerra híbrida para a Europa. Embora não seja tão prejudicial, o Yantar usando lasers contra aeronaves e navios do Reino Unido demonstra a mesma coisa. Putin demonstra maior disposição para ultrapassar provocações e testes feitos em 2025. A Rússia atacou, mas de forma não convencional. Talvez seja a hora do Reino Unido e da Europa reagirem com mais firmeza a esse tipo de incidente. Se a confiança de Putin crescer e ele declarar guerra total, pode ser tarde demais, enquanto a Europa se prepara para isso. Um analista do Instituto para o Estudo da Guerra afirma que a guerra já começou. A Rússia está na fase 0 desta guerra e se prepara para entrar na fase 1. Entenda esses termos e como a Rússia já está em guerra com a Europa no nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais cobertura dos últimos ataques de guerra híbrida da Rússia contra aliados europeus da Ucrânia. Obrigado por assistir.